Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, né? Que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e enviará para mais pessoas e, consequentemente, você estará ajudando o nosso canal e ao reino de Cristo. Amém? Espero que todos estejam com a Bíblia aberta, né, para meditar na palavra do Senhor e guardá-la na tábua do seu coração também. E é muito importante para que todos aprendam juntos, né? E vamos lá para a mensagem, né? O Senhor nos deu a palavra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, né? Capítulo 24, versículo 36 em diante. Diz assim: Jesus aparece aos discípulos. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda por causa da alegria. Por causa do que? Da alegria. Estavam muito contentes, né? Porque estavam acreditando, entendendo, vendo ali um milagre em sua frente, né? A ressurreição de Jesus Cristo. Então, o furo nas mãos e nos pés, né, que ele estava sobre aquela cruz do Calvário. Então, por causa da alegria, eles não estavam nem raciocinando direito ainda. E continuando, que diz assim: E estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, e tenho ainda convosco, e estando ainda convosco, né? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convenha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. Meus irmãos e minhas irmãs, essa mensagem é maravilhosa, né? Veja quão maravilhoso é o Senhor. E ele nos deixa aqui também a ascensão, né? Que diz assim, Atos 1, 9 e 11. Está escrito lá também, né? E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou.
E aconteceu que, abençoando-os, ele e apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Veja, meus irmãos, quão maravilhoso é o Senhor, né? Ele continuou sobre a terra, né? Ressuscitou e mostrou que estava ressuscitado na carne ainda, e mostrou as mãos e os pés para que eles acreditassem, né? E porque eles viam tanto Jesus, né? Jesus se apresentou a ele várias vezes e eles não conseguiam compreender e ver que era Jesus, né? Porque Jesus não permitia que ele visse o rosto, né? Eu creio que já estava resplandecendo a glória de Deus. Já estava resplandecendo o corpo dele. Então, era as últimas promessas, né, que teria que se cumprir aqui na terra para depois ele subir para o céu, né? E ser transformado, né, em espírito. Então, veja como é maravilhoso, né? Jesus Cristo. Então, todos queriam voltar para suas próprias tarefas, né? Deveres do dia a dia. Eles passaram tanto tempo, né? A Bíblia mesmo diz que eles viram muitas das vezes Jesus realizar milagres, né? Que nem na Bíblia está escritos, né? Então, pessoal, eu creio que só relataram nos evangelhos aqueles que fossem mais grandiosos, né? E o que eles entendessem como um milagre pouco pequeno, sei lá, aos olhos deles, eles não relataram. Mas o Senhor fez muito mais milagres ao decorrer do tempo que estavam reunidos, né? Mas mesmo assim não foi suficiente para eles crerem, porque estavam voltando a praticar, né, as mesmas coisas que eles faziam antes de estar na presença de Jesus Cristo, né? Antes de ser um discípulo do Senhor. Então, eles se entristeceram, ficaram com medo dos judeus, né? E estavam voltando a pescar, como Pedro, estava voltando a praticar suas tarefas, né? Seus trabalhos, mas o Senhor não ensinou a ele o tempo inteiro, mas eles não entenderam ali, né? Desanimaram e foi preciso o Senhor voltar, né? Ressuscitado ali, em carne ainda, para mostrar para eles e direcionar eles o caminho que eles tivessem que seguir, né? E andar. Então, o Senhor pediu para que eles voltassem para Jerusalém, né? E esperasse até que fossem revestidos de todo o poder, que é o batismo do Espírito Santo, né? Para o Espírito Santo começar transformar ele, guiar eles, né? E estar lado a lado todos os dias, né? Trabalhando conosco em nossas vidas, né? Nos conectando com Jesus. Então, ele mostrou que tinha que se cumprir todas essas coisas, né? Que Jesus fosse morto sobre a cruz, né? Porque estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Isso é no Velho Testamento, vinha antes, né? Ele tinha que cumprir toda a lei
por isso que ele permitiu ser batizado nas águas por João Batista, mas ele falava assim também, João Batista batizava com água e vós batizarão com o Espírito Santo de Deus, né? Porque eles foram batizados com o Espírito Santo, e batizando com o Espírito Santo não é necessário o batismo nas águas, né? Porque quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a gente é selado como filho, né? Filho do Senhor. Então a gente é conectado diretamente com Jesus Cristo, e através do Espírito Santo a gente vai saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, né? Qual é o propósito que tem sobre nossas mãos, né? Que Ele coloca um propósito na vida de cada um de nós para a gente semear, agregar na vida do nosso próximo. E isso se torna o corpo de Jesus, né? Então, trabalhando a todo instante, todo tempo, para o plano perfeito de Deus, né? Porque Ele construiu tudo para que fosse... Deus construiu tudo, né? Mesmo antes, o plano dele para sair perfeitamente, né? É o escape que ele nos enviou, porque o homem não merecia ter a salvação. Então, Deus construiu isso, né? Porque o primeiro falhou, né? Que foi Adão e Eva. Então, o segundo foi Jesus Cristo, e ele cumpriu todas as leis, e em todas as coisas ele foi aprovado. E por mais que o inimigo pensasse que ali era o final, né? O segundo plano de Deus fosse cancelado, não. Aquele foi um dos maiores livramentos, né? Então, livramento de quê? Do povo, da humanidade, de ter um caminho para ser salvo, né? E morar na terra prometida do Senhor. E veja que as coisas muito claras, né? Para cada um de nós. O Senhor nos deixou as Escrituras para que estejamos de olhos abertos, né? A todo instante. E foi necessário eles aumentar a fé dos discípulos para continuar o ID, a mensagem do Senhor, né? A boa nova, a palavra que traz vidas para toda criatura. E muitos não compreendem nem ligam para isso, né? Mas há de se cumprir, todo joelho se dobrará ao Senhor. Então aproveite enquanto ele é o nosso advogado, porque brevemente ele voltará como juiz, né? Para levar a sua noiva, a sua igreja, para morar no céu, né? Então, a gente, depois que aceita Jesus, a gente não faz mais nada com as nossas próprias vontades. Que nem feito Paulo mesmo disse, né? Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque os nossos sonhos, nossos planos, os desejos que tem no nosso coração não tem tanta importância. A gente tem que se importar mais com os planos que Deus tem para a vida de cada um de nós, entende? E por mais que muitas coisas não fazem sentido, mas você irá entender, né? Porque o Senhor fala, você não entende o que eu faço hoje, mas depois, amanhã, irá entender. Então, os discípulos, eu creio que não era a vontade deles de nem sonharam, nem pensaram nisso, em ser um discípulo. Mas Jesus veio e mudou a história, né? Mudou o contexto, a descendência da humanidade, né? Então,
Veja como Jesus foi maravilhoso, né, em nossas vidas. Então, ele se apresentou também, né, primeiramente a Maria, né, aquela que era adúltera, tinha 7 espíritos maus, ele libertou e ela foi quem viu 2 anjos no sepulcro, né, ali no túmulo, quem diga, e 2 anjos lá, e não acreditou, e pediu que queria saber onde é que estava Jesus para ficar com ele. Aí Jesus se apresentou a ela e disse que ela não poderia reter ele, prender ele, né? Porque ele teria que cumprir tudo que estava escrito, né? Tudo que o Senhor tinha revelado a ele. Então, ele já tinha feito a sua parte, né? Estava só completando. Então, ele deixou bem claro, né? E todos que recebem a salvação já têm essa promessa de ir e levar a toda criatura o Evangelho, a mensagem de Deus, né? Então, quanto mais a gente depender do Espírito Santo, né? A gente está conectado, sendo mais íntimo, próximo de Jesus Cristo. E melhor as obras, né, que ele tem para nós, melhor o procedimento, né? A gente não ficará tanto tempo confuso, questionando se é para fazer ou não. A gente vai ter clareza do que botar em prática. Então, o Espírito Santo de Deus nos revela, né, a vontade do Senhor. Então, veja que para tudo tem um detalhe, né, que faz toda a diferença. Imagine se Jesus ressuscitasse e já subisse aos céus. E eu creio que até hoje os discípulos não iriam querer voltar para Jerusalém, né, para que lá começasse o projeto, né, o plano de Jesus, de Deus, para toda a humanidade, que começassem a pregar a mensagem do Senhor lá em Jerusalém. E também seria muito importante porque de lá ele seria revestido do Espírito Santo, selados, né, e cheios para levar a mensagem de Deus. E dali por diante ele seria guiado pelo Espírito Santo, né, pela presença do Senhor. E não só de ver, né, os milagres que Jesus faria na humanidade, aonde ele passava, né, curando, libertando, tirando espíritos do mal do corpo das pessoas, né, fazendo os seus milagres. E dali por diante, eles é quem faria os milagres, né, através do Espírito Santo de Deus e com a fé que o Senhor realizou ali no coração de cada um, né, semeou no período de 3 anos, que foi o ministério de Jesus. E então, aquela fé ali que Jesus eles contemplou, né, eles receberam aquela grandiosa fé. Então, não via mais realizar os milagres. Agora, ele não via outra pessoa fazer, né? Os discípulos de Jesus, os 12 discípulos. E começaram a ver em si mesmo, porque via Deus, via Jesus trabalhando através dele, né? E veja que até a sombra de Pedro curava, né, os enfermos. E no primeiro avivamento, né, veja que Pedro foi pregar e se converteu. Quase 5.000 vidas, né? Então, nos dias de Pentecostes, então veja quão grandioso
é importante que sejamos selados pelo Espírito Santo de Deus, né? E isso precisa a gente se deleitar mais na presença do Senhor, ter vontade de buscar, renunciar à nossa carne o quanto for preciso, porque essa carne é muito pecaminosa. E se a gente não alimentar o nosso espírito, a gente se afasta do caminho que temos que seguir, né? E se afasta dos caminhos do Senhor, da presença de Cristo. Quanto mais a gente for se afastando, o Espírito Santo também irá se afastando, mas sempre Ele estará conosco, né? Sempre enviando alguém para nos mostrar que Ele sempre está presente, mesmo na nossa pouca fé, mesmo nas nossas dificuldades. Ele está ao nosso lado, né? Presente. E a gente é quem a gente mesmo se afasta, a gente mesmo que decide fazer essas coisas, não está de acordo com o que o Espírito Santo nos conduz. É por isso que a gente vive e sofre algumas coisas, algumas dificuldades além do que era necessário para a gente passar, né? Se estivéssemos com Jesus. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que envie esse vídeo para o seu próximo, né? Seja boca de Deus nessa geração. Faça conforme o Senhor brandar no seu coração. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Jesus te ama e eu também. Tchau.